Fluxo de trabalho. Fluxo. Você está pronto para enfrentar o vilão? Esse foi o vilão. Pronto, prontíssimo, animado, empolgado, tô com tudo. E esse foi o herói. Vamos então reconhecer a fera, descobrir onde ela mora e do que ela se alimenta. E de bônus, vamos falar ainda mais um pouco sobre mercado, mais especificamente vendas. Sim! Legal? Hoje o assunto é sério. Eu vou te explicar por que é que eu considero o fluxo de trabalho o vilão dos fotógrafos iniciantes. Vou contar uma historinha. Busca a pipoca. O que acontece é que poucos fotógrafos iniciam a sua carreira de forma profissional. A maioria apenas estuda fotografia técnica, tratamento de imagem e se lança para o mercado, sem maiores preparos como um plano de negócios, uma boa marca, uma boa pesquisa de mercado, sem um plano de vendas e, principalmente, sem uma correta precificação dos seus produtos e serviços. Já buscou a pipoca? Isso faz com que a grande maioria dos fotógrafos entre no mercado cobrando muito barato, atendendo, portanto, a classe C, mesmo sem que essa seja a intenção. Não que atender classe C seja uma coisa ruim, muito pelo contrário. Classe C te enriquece. O cara coloca um preço de iniciante, pois considera injusto cobrar um valor adequado. E muitas vezes ele não tem nem ideia de qual seja esse valor adequado. E isso traz dois problemas muito graves. Quando ele começa a crescer, conquistar mais clientes, quando ele já está com um trabalho fotográfico de qualidade, já sabe bem como fazer as coisas, aí ele resolve subir o preço e ele não consegue. Porque tudo que ele já conquistou está dentro de uma determinada faixa econômica. Porque os clientes que ele atendeu por trezentão não vão passar a valorizar o trabalho e pagar 3 mil. Nem é porque o cara não quer, porque o cara não pode. E a maioria, se não todos os clientes dele vão ser nesta faixa. E esses clientes que trouxeram outros clientes, que trouxeram as indicações dentro da mesma faixa. Pegou o problema? Pegou! Porque o cara já fez a sua fama ali naquela região. As coisas já estão construídas. E muitas vezes ainda em cima de uma marca amadora. E aí? Como é que ele sobe o preço dele sem perder toda a carteira de clientes? 2. O segundo problema nessa equação desastrosa surge quando o fotógrafo percebe que está trabalhando muito e ganhando pouco. O cara não vê o dinheiro entrar. Entra dinheiro, mas é como se sumisse, desaparecesse o dinheiro. E isso acontece por conta do fluxo de trabalho. E disfarçadamente consome todo o tempo e suga a energia do ser humano. O cara não tem mais tempo para família, o cara tá estressado, ele não dá conta de todos os clientes que ele tem, que até não são poucos, e mesmo com um número bom de clientes, mesmo trabalhando que nem um louco, ele não está faturando de uma forma satisfatória. E aí volta no primeiro problema, ele precisa subir o preço, mas não pode, porque ele tem medo de aumentar o preço e perder clientes. O dinheiro que já era pouco ficaria menos ainda. Você está tendo agora uma visão clara desse monstro? Tá boa a pipoca? Hein? Você não pegou a pipoca? Pipoca! Então calma. Se você ainda não enfrentou esse monstro, então ótimo. Porque você ainda não gastou as suas energias lutando contra ele. E agora que está sendo avisado sobre sua existência, pode se preparar corretamente. Mas se você está enfrentando esse monstro, se você está exatamente nesse momento da sua carreira, então vamos também cuidar do seu caso. Hoje, nós vamos apenas iniciar esse papo. Bem do comecinho. Foco em quem tá no comecinho. Foco no comecinho. Transição. Vamos seduzi-lo e capturá-lo. E depois adestrá-lo. E quando você menos perceber, ele será o seu fiel parceiro. Ele vai dormir a seus pés no inverno. E principalmente, é ele que vai te proteger dos seus inimigos. Guarde essa afirmação. Você vai entendê-la oportunamente. Tudo que você faz rotineiramente no seu dia a dia pertence de alguma forma
forma ao fluxo de trabalho. Até mesmo aqueles setores aparentemente dissociados, como finanças, marketing, vendas, pois mesmo aqueles que não são diretamente inseridos nos seus fluxogramas de produção, ainda assim eles requisitam o seu tempo e precisam, portanto, estarem previstos na sua rotinização. Difícil isso? Pois não se apoquente. Foco no comecinho. Pois o que nós vamos fazer ao longo de 3 vídeos é justamente construir uma estrutura visual tangível para que você possa conhecer e iniciar o domínio profissional da sua rotina. Pegue algumas folhas de sulfite, deixa a pipoca de lado, uma caneta Bic azul e numa folha você vai listar tudo que você acredita fazer parte da sua rotina profissional. Inclua nessa lista coisas que não são exatamente da sua rotina profissional, mas que interferem de alguma forma nessa rotina. E é claro, cada segmento da fotografia, cada cidade ou região, classe econômica, essa lista vai ser completamente diferente. Então, olhe um exemplo. Fotografar, descarregar fotos, fazer backups temporários em DNG, selecionar o material, mandar um copião digital para o cliente, tratar as fotos escolhidas, trocar e-mails com esse cliente para ajustar os pauzinhos, diagramar os álbuns, enviar o álbum para os fornecedores, fazer visita de entrega desses álbuns, criar promoções, cuidar de campanhas de vendas, estudar fotografia, pesquisar fotos de inspiração, colocar os equipamentos para carregar, fazer backup final do cliente concluído, enfim, liste tudo que você achar que já faz parte da sua rotina, ou pelo menos que deveria fazer parte da sua rotina, ou que deverá fazer parte da sua rotina de trabalho. Não precisa ser agora, faça isso ao longo da semana, pois na semana que vem nós vamos separar isso em setores e dividir nos blocos de tempo. Agora, em outra folha, nós vamos construir o nosso primeiro diagrama para que você enxergue, visualize o seu tempo em blocos. Como eu não sei qual é o seu caso, diferente da gestão de carreira, onde eu olho para o seu caso especificamente, aqui, portanto, você pode ser um estudante publicitário pensando em fotografar para fazer uns bicos de freela. Ou você pode ser uma mãe de 2 filhos e quer usar a tarde livre para voltar a trabalhar e escolheu a fotografia por ser uma profissão onde você pode fazer os seus próprios horários. Ou você pode ser aquele cara que largou o emprego, pegou o acerto, vendeu um carro, alugou a namorada e vai fazer da fotografia o seu plano A. Entendeu, né? Entendeu? Pegue então a sua folha de sulfite e separe ela em 3 linhas e 7 colunas. Isso vai ser 7 dias da semana, manhã, tarde e noite. E o que você está vendo aí agora é o seu tempo, pelo menos a hora que você está acordado, dividido em 21 blocos. Claro, se você costuma trabalhar de madrugada, então divida essa folha de forma diferente. Agora, preencha esses blocos com todos aqueles compromissos semanais pessoais que você tem que não tem nada a ver com fotografia, com o trabalho. Os dias que você tem aula na faculdade, o dia que você faz inglês, levar as crianças na escola, domingo em família. Põe tudo que não é profissional nessa folha. E aqueles blocos que restarem serão os que você vai dedicar à fotografia. E por fim, quantos blocos desses você tem? Uma fotógrafa mãe de família costuma ter uns 5. E esse é um caso bastante comum. Se é o seu caso, comente aí para eu saber. Que é o horário da tarde, quando os filhos estão na escola. De manhã ela arruma a casa, à noite ela faz janta com o marido. Já os fotógrafos jovens costumam não ter as noites livres, porque eles estão na faculdade. Então, se você tem uns 10 blocos livres toda semana, considere-se vantajoso. E tente não usar 16 blocos por semana para fotografia, pela razão óbvia de que você precisa viver também. Senão a fotografia vai virar estresse em menos de 2 anos. Então, se você é uma pessoa normal, que não tem outro emprego fixo, e vai fazer da fotografia seu plano A, o ideal é que você use 12 blocos. E o mínimo seria uns 5. Menos do que isso vai ficar difícil você tirar a fotografia da esfera do hobby. Ok? Então, por hoje é só isso. Você tem dever de casa para a semana que vem. Faça essas 2 folhas e a gente volta a conversar. Larga o meu joinha pra mim, se inscreva nesse belo canal para acompanhar este papo e...